A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, aquele que confia no Senhor, esse tem plenitude de alegria, plenitude de felicidade. Quando Jesus obedece a Deus, Deus o ungiu com óleo de alegria, ou seja, ao obedecer a Deus, Jesus colheu plena felicidade. E é assim que nós precisamos entender a vida. A felicidade não é igual a carros, não é igual a família próspera, não é igual a reconhecimento, fama. Felicidade é igual a santificação. Por quê? Foi para isso que nós fomos criados. Agora, se você não crê em Deus, você vive a deriva. Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Área 1, a primeira e mais importante área da sua vida, o seu relacionamento com Deus. A partir dele, você pode construir uma vida abundante em todas as outras áreas. E dessa feita a gente tem estudado o Evangelho de João. Eu não sou um pastor, isso aqui não é um sermão. Você pode me considerar apenas como um irmão, amigo, que pode compartilhar um pouco da palavra, o que eu tenho feito com minha família, grupo discipulado, escola dominical e outras coisas. Então eu estou aqui para te ajudar a se relacionar um pouco mais com Deus e entender um pouco mais da Bíblia. Se você for lá no meu canal do YouTube, você vai ver todas as outras lives que nós já fizemos, desde o capítulo 1 do Evangelho de João, até agora nós estamos começando o capítulo 6. Então, vamos ler a Bíblia aqui com referência. Eu estou com o meu Kindle, você pode também pegar a sua Bíblia física e abrir lá em João, Bíblia física, abrir lá em João 6, tá bom? Então diz assim a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão. Então, muita gente estava seguindo Jesus, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, provavelmente para ensinar alguma coisa. Ora, a Páscoa dos judeus, festa desses judeus, estava próxima. Ao que tudo indica aqui, já é a segunda Páscoa que João está relatando do ministério de Jesus. Ou seja, a gente já estava caminhando aqui para o segundo ano do exercício ministerial de Jesus. Se você lembra lá, foram 3, tá? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, que era um de seus apóstolos discípulos: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, inclusive que foi aquele que anunciou para Simão Pedro que Jesus era o Messias, informou a Jesus: está aí, versículo 9, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva, ou seja, muita grama. Era um espaço amplo. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000, só de homens. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, quando eu digo só de homens, é porque tinha mulheres e crianças ainda. Eles contaram só os cabeças ali, né, os homens. E aí ainda tinha mulheres e crianças. Então era muito mais do que 5.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, todo mundo já tinha comido bem, disse Jesus aos seus discípulos: agora recolhei os cestos, né, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Quase um valor aqui que Jesus está trazendo para a gente de não desperdiçar, né, os recursos que ele nos deu. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, ou seja, o Messias. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aí, a gente vai dar uma pausa aqui no versículo 15. Se você observar na sua Bíblia, provavelmente a Sociedade Bíblica colocou o título aqui como a multiplicação de pães e peixes. É a primeira multiplicação de pães e peixes relatada no Evangelho de João. Existe outra, que Jesus também vai operar esse mesmo milagre em uma situação parecida. Mas aqui você vai ver uns textos correlacionados nos outros evangelhos. Nem todos os textos, nem todas as expressões tem nos 4 evangelhos, e esse é um dos únicos ou principais textos que tem nos 4 evangelhos. Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21, você vai observar esse texto também. Marcos 6, versículo 30 a 44.
e Lucas 9, do 10 e 17. Eu escolhi aqui o Evangelho de Lucas, que traz alguns outros detalhes. Lucas era um médico, né, e ele era um discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo, e ele tinha feito uma acurada investigação sobre a vida de Jesus. Ele mesmo não foi uma testemunha ocular, mas esse Lucas, o médico amado, né, ele era um historiador, ele era um pesquisador também, além de ser médico. E ele queria deixar um registro histórico desse evangélico para um amigo grego chamado Teófilo. Então, o Evangelho de Lucas, a gente vai perceber uma tonalidade maior para trazer a humanidade de Cristo, a racionalidade dele e a sua divindade também. João dá muita ênfase na divindade de Jesus, ele está escrevendo aqui para judeus e algumas pessoas que questionavam que Jesus de fato era Deus. Então tem algumas pessoas que diziam assim, Jesus não é Deus não, Jesus é um homem importante, ainda hoje existem essas pessoas, né? E João está aqui trazendo uma repreensão para essas pessoas e luz para a divindade, para a deidade de Cristo. Cristo de fato é Deus. Por isso que ele começa o evangelho dizendo assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então não tem para onde questionar não, Jesus estava lá. Ele é a causa de todo o universo existir. Ele é o arquiteto de toda a criação, vai dizer o livro de Provérbios, o livro de sabedoria de Salomão. Ele arquitetou todas as coisas vieram a existir por meio da sua sabedoria. Olha que interessante, né? Então, a sabedoria de Deus realmente é inexorável, não dá pra gente, inexplicável, não dá pra gente explicar tão bem. Como essa complexidade toda, eu tô vendo os passarinhos cantando aqui, a natureza, eu e você como seres humanos, os corpos celestes, as estrelas, os planetas, tudo isso é obra de uma mente grandiosa, inteligente e sábia. E essa sabedoria de Deus está disponível para todo aquele que pede. Diz lá Tiago que todo aquele que pede sabedoria do alto, Deus não rejeita. Quantas vezes você tem orado por sabedoria? Eu sei que eu tenho orado pouco por isso, mas nós precisamos pedir sabedoria. Já que sabedoria é o conhecimento aplicado de maneira que agrada a Deus. E esse conhecimento aplicado de maneira que agrada a Deus faz com que você consiga construir uma vida abundante também aqui nesse mundo. Então, o Evangelho de Lucas vai relatar uma coisa muito interessante. Um ponto de vista do evangelista Lucas, que certamente investigou isso com alguns dos outros apóstolos. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaída. Ou seja, Lucas diz aqui, mais precisamente, onde é que Jesus estava, qual era a região. João não deixa claro isso. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Ou seja, a mesma coisa que João disse. Estava se aproximando ali uma multidão e João disse assim, e Jesus disse para Filipe, né? Como é que a gente vai dar comida para esse povo todo aí? Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Então Jesus meio que acolheu essa multidão e começou a ensinar, falando sobre o reino de Deus. Imagina, o próprio Deus que criou o universo está ali mencionando para você com as suas palavras, com as palavras dele, tudo o que diz respeito ao reino de Deus. Isso é um privilégio. E socorria os que tinham necessidade de cura. Então ele estava curando muitas pessoas. Lembra que João diz no seu evangelho que os sinais que Jesus fez foram tão incontáveis, tão numerosos, que se ele tivesse pegado todos os pergaminhos do planeta que existiam na época, ele não conseguiria relatar todos os sinais. Mas ele diz que aqueles sinais que foram registrados, como esse, por exemplo, da multiplicação dos pães e peixes, foram registrados para que nós pudéssemos crer. E quantas pessoas ainda não creem, né? E nós precisamos manifestar, pregar esse evangelho, testemunhar desses sinais e também do evangelho de Cristo Jesus. Então, o dia começou a declinar. Então, Lucas traz aqui uma análise bem interessante de que estava chegando ao final da tarde ali. João já traz que estava chegando próximo da Páscoa. Lucas não traz isso. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, ou seja, quase que uma reunião ali do conselho, né, o conselho deliberativo quase, para dizer assim, despede as multidões, para que indo às aldeias, campos circunvizinhos, ou seja, os campos próximos, as aldeias próximas, se hospedem e achem também alimento. Pois estamos aqui em lugar deserto. Ou seja, era um lugar, né? João vai dizer que era um lugar montanhoso. Lucas vai trazer aqui que era um lugar deserto. O deserto pode apontar para dois cenários, né? Deserto, literalmente, aquele que parece com Saara de areia, né? Ou lugar deserto no sentido de distante de tudo, né? Praia deserto. O que é uma praia deserta? Não é que era uma praia seca. É uma praia que, de repente, não tem ninguém que habite ali. Ele, porém, Jesus lhes disse, dai vocês mesmos de comer a essa multidão. Então responderam eles,
não temos mais do que 5 pães e 2 peixinhos. João vai dizer que tinha um rapaz que tinha esses 5 pães e 2 peixes. De repente os apóstolos aqui em Lucas estavam considerando já esse alimento como sendo suficiente, como sendo a única coisa que eles tinham. Salvo se nós mesmos fôssemos comprar comida para todo esse povo. Porque eles estavam ali cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, disse aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupos de 50. Lucas traz um relato mais específico, né? Faça esse pessoal sentar em grupos de 50 pessoas. Eles atenderam e acomodando a todos, ou seja, obedecendo a Jesus, organizando ali quase que um orçamento, né? Uma organização financeira, aquilo que a gente deve ter na nossa vida financeira, uma organização para as contas, dízimo, casa, alimentação, plano de saúde, enfim, paz, lazer, algo do tipo, quase que isso. Então a gente separou ali em grupos de 50 e eles atenderam, acomodaram a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, Lucas traz uma coisa que João não traz, né? Um ponto de vista bem interessante. Erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, ou seja, comeram bem. E dos pedaços que ainda sobrejavam, só foram recolhidos 12 cestos. Os mesmos 12 cestos que João menciona são os 12 cestos que Lucas menciona. Veja que interessante, né? João traz um relato um pouco mais específico sobre o que aconteceu depois. As pessoas queriam arrebatar Jesus como rei, proclamar ele como rei. E quem era o rei na época, né? Era um enviado, né? Um emissário comissionado pelo Império Romano. Quem dominava aquela região da Judeia ali, de Israel, Jerusalém, era o Império Romano. Então o Império Romano foi o maior império que já existiu nessa terra. E ele compreendia desde lá de Roma e pegava um pouco ali da Espanha até a região do Oriente e Ásia Menor. Então, Jerusalém fazia parte do domínio do Império Romano. E os judeus, óbvio, não gostavam disso. Os judeus, eles acreditavam que iria vir o Messias, né, o filho prometido de Deus, que iria governar com cetro de ferro, que iria reger as nações. Que ele iria sentar no seu trono, os seus ministros iam estar ao redor dele, e eles iriam ali recuperar o domínio do Império Romano. Algo parecido como, por exemplo, o que Barrabás fazia. Então eles meio que pensavam assim, Barrabás era um criminoso, ele era um homicida, e ele fazia parte de um grupo específico dos judeus que eram rebeldes contra o Império Romano. E Jesus chega aqui, todo humilde, filho do carpinteiro, nascido em Belém, uma cidade desse tamanho lá, de Israel, bem pequenininha, crescido em Nazaré, né? Teve até alguma expressão que um certo rapaz disse, eu não me lembro qual foi, aqui dentro do Evangelho de João, e ele disse assim, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa, ou seja, o Messias pode ter vindo de Nazaré. Então o Messias foi criado pelos seus pais ali na região da Galileia, em Nazaré, e era muito diferente daquilo que os judeus esperavam. A maioria dos judeus esperavam um governador, alguém que realmente gerisse as nações, alguém que dominasse, alguém que viesse com as suas milícias celestiais, com seus exércitos de anjos e pudesse dominar todas as coisas. Eles não sabiam que, primeiro, ele precisava vir a essa terra para morrer. Literalmente, nós só podemos ter vida e nós só podemos crer em Jesus, nós só podemos ter a promessa de vida eterna porque ele veio morrer no nosso lugar. Só que para ele vir, né, como um governador, com o seu cetro de ferro, para julgar o mundo, para destituir todos aqueles que não creem em Cristo e enviá-los para a condenação do fogo eterno do inferno, ele precisava primeiro vir humilde e precisava morrer. Então os judeus, eles não estavam atentos aos sinais, às profecias de fato, que diziam respeito ao Messias. Eles só se concentraram no seu desejo. Perceba como nós muitas vezes fazemos isso. Nós pegamos uma pessoa e nós desejamos que ela viva a vida que nós queremos que ela viva. Nós desejamos que ela seja de uma forma específica, nós desejamos que ela nos livre de todo mal, algo do tipo, que ela nos proteja das nossas próprias frustrações e sentimentos. Eu estou me referindo aqui a outras relações humanas que nós temos, tá? E quando essa pessoa ela é diferente disso, nós ficamos o quê? Chateadas, conspiramos para maquinar o mal para ela, nós fazemos coisas que são erradas, dizemos que ela não é verdadeiramente quem ela é. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Quando eu e você nós colocamos o nosso desejo à frente do que
a palavra de Deus diz, nós muitas vezes vamos incorrer nesse erro. Casados, vocês sabem do que é isso. Pessoas casadas sabem muito bem o que é uma expectativa excedente sobre a vida do seu cônjuge. Ah não, eu queria que meu cônjuge fosse que nem aquele cara romântico da novela, ou que nem aquele cara romântico do seriado Netflix. Ah, eu queria que minha esposa fosse um pouco mais, enfim, cuidasse do seu corpo de forma mais enfática, assim como aquela mulher da novela, como aquela mulher do seriado, algo do tipo. Eu queria que minha esposa me tratasse com carinho desse jeito. Nós colocamos o nosso desejo acima daquilo que a palavra de Deus diz. É óbvio que deve existir aqui um esforço, uma aplicação para o casamento simples. Deve haver um esforço aqui dos casados, né? Eu, enquanto marido, preciso me esforçar para entender como eu posso agradar minha esposa. Literalmente perguntar, como uma reunião de feedback que acontece na empresa. Se você é uma pessoa que quer crescer profissionalmente, você deve chegar para o seu líder, para o seu gerente e dizer assim, me diga onde eu posso crescer. Por que nós não fazemos isso no casamento, por exemplo? Por que nós não perguntamos para o nosso cônjuge, onde é que eu posso melhorar? Ah, meu amor, acho que você pode melhorar nisso, nisso e isso. Nós não perguntamos porque nós não estamos dispostos a ouvir a verdade. Porque nós não estamos dispostos a mudar, a melhorar. Porque nós, muitas vezes, estamos dispostos apenas a vivermos egoisticamente para o nosso bel prazer. Não é assim que muitas pessoas agem hoje em dia? Ou essa pessoa não está me fazendo mais feliz. Ela já me fez feliz. Mas como eu estou em busca da minha felicidade, eu estava até comentando com meus filhos isso ontem no carro. A gente estava indo para o aniversário de 90 anos da minha avó, você deve ter acompanhado aí no Instagram. E eu estava comentando como é interessante isso. As pessoas que mais buscam a felicidade, ou seja, que vivem a vida correndo atrás de felicidade, são as que menos encontram. São as pessoas infelizes que a Bíblia diz, que não tem Deus no coração. Então elas vivem atrás da felicidade. E a felicidade elas procuram encontrar onde? Geralmente nos seus filhos, talvez nas suas famílias, os que são mais tradicionais. Eles procuram encontrar sua felicidade em viagens, férias, carros, uma casa confortável, restaurantes. Eles procuram encontrar, alguns que são mais depravados talvez, encontrar felicidade ou bem-estar em mulheres, prazeres, bebidas, farras, folia, carnaval aí, né? Então, são prazeres momentâneos que não trazem a verdadeira e substancial felicidade. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, aquele que confia no Senhor, esse tem plenitude de alegria, plenitude de felicidade. Nós vimos também no texto que Jesus, ao obedecer a Deus, quando Jesus obedece a Deus, eu estava mencionando isso no sábado, acredito, no meu Instagram, um texto que está lá em Hebreus, que diz que Jesus obedeceu a Deus, acho que é Hebreus 1:9. E ao obedecer a Deus, Deus o ungiu com óleo de alegria, ou seja, ao obedecer a Deus, Jesus escolheu plena felicidade. E é assim que nós precisamos entender a vida. A felicidade não é igual a carros, não é igual a família próspera, não é igual a reconhecimento, fama. Felicidade é igual a santificação. Por quê? Foi para isso que nós fomos criados. Agora, se você não crê em Deus, você vive a deriva. Quando você vai para um terapeuta, para um psicólogo, como é que ele te ajuda? Ele vai te ajudar a se sentir bem em que termos? Ele vai procurar perscrutar, sondar quais são os termos que te fazem feliz, o que é que te faz literalmente sentir brilho nos olhos, entre aspas, porque nem você mesmo sabe o que te dá brilho nos olhos, você não conhece o manual, você não conhece a Bíblia, então você não sabe o que te dá brilho nos olhos e o terapeuta vai te ajudar a alcançar, de alguma maneira, um terapeuta ou algum outro tipo de psicólogo que não traz o contexto bíblico. Isso, inclusive, eu acho bem interessante, porque a psicologia ela tem várias linhas de pensamentos e várias delas são humanistas. E um psicólogo não pode trazer uma cosmovisão bíblica, por exemplo. Do contrário, ele seria caçado, o que é absurdo. Porque existem linhas de teorias freudianas, existem várias linhas. E essas linhas, a maioria delas são mundanas, algumas mundanas e humanistas. Ou seja, colocam o homem como centro do universo. Você foi feito para ser feliz. Mas você foi feito, como assim? Eles não acreditam necessariamente que o homem surgiu de uma mente inteligente, de um criador. Então ele surgiu para quê? Ah não, o sentido da vida está em ser feliz. Então essas pessoas que buscam a felicidade não conhecem de fato o padrão de felicidade. E o padrão de felicidade é cumprir aquilo que Deus nos criou para cumprir. Viver a vida que Deus nos chamou a viver. Essa é a base. Eu respeito se você pensa diferente. Mas essa é a base do Evangelho. Essa é a base de Cristo. Perceba. Se você caminha em Cristo, se você confia em Deus, se você crê que Deus é o Deus Criador de todas as coisas, se você crê que Jesus é o Salvador, você tem uma base. Você tem uma base que diz o que é certo e o que é errado.
Por isso que muitas vezes a gente chega num consenso da psicologia moderna, por exemplo, até antiga também, e de pensamentos humanistas, de que não existe verdade absoluta. Se não existe verdade, não existe certo e errado. Então, se meu filho decide ser homossexual, ou se ele decide se prostituir, se ele decide ser um gigolô, uma prostituta, não tem certo e errado. Eu preciso apoiar, porque eu amo meu filho. Então você sai de um patamar, de um solo firme, rochoso, onde você pode fincar os seus pés, e você vai para uma terra arenosa. Ou seja, literalmente uma areia movediça, que você vai pisando na lama em algo que não é substancial. Você não tem uma meta. Você não pode exortar o seu filho. Não exorte meu filho. Por quê? Você não pode dizer que ser homossexual é errado. Por que as pessoas dizem isso? Porque é isso que faz feliz. Então o padrão deles, a base deles é a felicidade, entre aspas. Então eles não procuram dominar, eles não procuram conhecer o que é que Deus diz sobre o que é a verdadeira felicidade. E correm tristeza em cima de tristeza. Lutas, né, dos LGBTs, que não sei, tá quase o alfabeto todo. Eu respeito cada um deles, tá? Só para deixar muito claro, eu respeito cada um deles. Eu nunca vou desonrar, desrespeitar, chegar para ofender. Eu nunca vou agredir. Isso não é bíblico, isso não é certo. Deus não nos chama para agredir essas pessoas. Deus nos chama para pregar o evangelho para elas. Deus nos chama para pregar arrependimento. E eu estou tendo aqui, de alguma forma, uma exposição a esse tema, já que ele não é um tema muito fácil. O politicamente correto é deixa eles irem para o inferno mesmo. Segundo aquilo que nós cremos, se nós morremos em Cristo, nós vamos para o céu. Se aquele que morre fora de Cristo vai para o inferno. Agora, se eles estiverem certos, quando eles morrerem, eles vão para onde? Se eles estiverem certos em não crer em Deus, se eles morrerem, eles vão para onde? Enfim, para lugar nenhum. Se eu morrer crendo em Deus, eu não vou para lugar nenhum se eles estiverem certos. Se eu estiver certo, eu sei que aqueles que creem em Cristo, nós vamos para o céu. E aqueles que não creem em Cristo vão para o inferno. Então, de alguma forma, esse é o cenário mais caótico e nós precisamos pintar isso, pregar arrependimento. É o que João fez, é o que Jesus falou. Vocês precisam se arrepender. Eu não estou me referindo só a homossexuais, estou me referindo a qualquer outro padrão de promiscuidade além das Escrituras. Agora, se você não parte das Escrituras, se você não compreende que o homem tem uma meta, que Deus preparou essa meta para o homem, que é viver para a glória dele, que é se tornar mais parecido com Cristo, resgatar a imagem que foi deturpada pelo pecado, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o pecado desconfigurou isso. E na nossa jornada de santificação, ou seja, a minha jornada de me tornar mais parecido com Cristo, é essa recuperação dessa imagem. É quando eu vou me despindo do pecado, eu vou deixando o pecado, a avareza, a inveja, dissensões, discussões, homossexualidade, prostituição, impureza, lascívia, tudo isso. Eu vou me despindo desses pecados que estão naturalmente em mim, ou seja, eu não sou melhor que qualquer outra pessoa, e eu vou me revestindo das obras, as boas obras de Cristo. Efésios 2 vai dizer que nós fomos criados para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que nós andássemos nela. Então felicidade, não confunda. Felicidade é santificação. Esse processo de reconstituir essa imagem, a imagem que foi distorcida pelo nosso pecado, esse processo de nos tornar mais parecido com Cristo, é a meta de Deus para nossas vidas. Isso nós chamamos de santificação. Ou seja, nós passamos não a sermos pessoas sem pecados. Nós vamos sempre pecar até o final da nossa vida, infelizmente. Mas, em vários aspectos. Mas nós nos arrependemos desses pecados, procuramos deixar conscientemente esses pecados e nos revestir de boas obras. Por isso que Efésios vai trazer uma realidade. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, olha, você se despiu do roubo, você não pode roubar mais, porque é errado. Por que é errado, Gabriel? Não, porque, enfim, a justiça diz que é errado e eu vou ser preso. Não, porque eu vou estar tirando uma coisa que é de outra pessoa. Não tem base. A base do erro no roubo é que Deus diz que é errado. Não faça isso. E ao ele dizer que nós não devemos fazer isso, ele está manifestando alegria para nós. Uma sociedade em que não há roubo é uma sociedade geralmente muito mais próspera. Percebe? Mas o padrão, a base nunca é moral simplesmente. É superficial demais. É profunda, isso não agrada a Deus. Isso é pecado contra Deus. Então aquele que não rouba, que roubava, não roube mais. Antes, olha, se despiu do roubo, se revista de uma coisa. Antes, ao invés de roubar, trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Olha que interessante. Você tem que, se você roubava, pare de roubar. Então, para os ladrões de plantão, né, para os corruptos que sonegam imposto, para aquelas pessoas que são políticos e fazem jeitinhos para facilitar, né, obras, licitações e algo do tipo, parem de roubar e trabalhem, e com o salário de vocês, com o ganho de vocês, com o dividendo de vocês,
Ajudem os necessitados. Tenha trabalho, tenha renda e tenha com que acudir o seu necessitado. Imagina se a sociedade toda entendesse que esse é o padrão de Deus. Como nós viveríamos a nossa vida? Como seria a nossa nação? Uma nação corrompida, caída, mergulhada em promiscuidade, ou uma nação cheia de valores, princípios que regem a família? Só você ver alguns anos atrás e esses anos atuais, né, que nós estamos vivendo. Veja a diferença, a distinção. Olha, eu acho muito interessante. Você não precisa concordar comigo em tudo, mas eu esqueci até quem disse essa frase, mas eu sei que foi um filósofo antigo que disse assim, olha, eu posso discordar de você até a morte. Eu posso até discutir com você, trazer debate, trazer meus argumentos que são diferentes dos seus, mas eu nunca vou deixar de lutar pelo seu direito de falar o que você pensa. Então, se você pensa diferente de mim, de repente abre uma live e fala o que você acha que tem que falar, mas eu vou falar aqui o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é isso. Nós precisamos ter um padrão de felicidade. Por isso que a maioria das pessoas estão deixando casamentos por não terem esse padrão profundo das Escrituras. Olha, casamento é uma coisa só, é para a vida toda, porque os dois se tornam uma só carne ao fazerem o sexo. Então, sexo antes do casamento é algo perigoso, é algo que não está prescrito nas Escrituras. Deus preserva nossas vidas por meio do sexo dentro do casamento, dentro do ambiente de aliança. Então, ao você casar, você agora vai fazer sexo, e através desse sexo, você vai produzir frutos, que são os filhos. E você vai educar os seus filhos dessa forma, Deuteronômio 6. Ou você pode ir para vários episódios de Provérbios, em que a disciplina física, inclusive, é um mandamento do Senhor. É uma instrução. A vara corrige a criança. Aquele pai que retém a vara, ou seja, aquele pai que não corrige fisicamente seu filho, ele está aborrecendo seu filho. É isso que Provérbios diz. Sabedoria de Deus. Ah não, mas isso é antigo, Gabriel. Será? Esse livro é mais atual do que eu e você. Será que você não está tendo uma soberba histórica? Você no auge dos seus 30 anos, pensando que sabe muito mais do que a própria Bíblia, escrita ao longo de 16 séculos, por mais de 40 homens diferentes, distintos, todos inspirados por Deus. O homem mais rico do mundo diz isso. O homem mais rico que já existiu, a valor presente, corrigindo a sua riqueza, a sua prosperidade a valor presente, Salomão teria mais do que trilhões de patrimônio. Então, assim, perceba, esse homem rico em sabedoria, que Deus dotou de sabedoria, ele diz, sim, você precisa corrigir, porque você tem uma base. Então, se você pensa diferente, é porque você não tem uma base, ou porque você não está crescendo no conhecimento de Deus, porque você não está lendo as Escrituras, ou você não está crendo que elas são realmente a fonte de vida. Sim, as Escrituras Sagradas são fonte de vida e de felicidade. Então, aquelas pessoas, eu estava comentando com meus filhos, né, ontem no carro, aquelas pessoas que mais correm atrás de felicidade, são as que menos encontram felicidade. Porque elas buscam felicidades a partir delas mesmas. Elas procuram olhar para dentro e ver significado nas suas vidas, mas não vão encontrar. Ah não, o significado da minha vida é deixar um legado para a eternidade. É deixar um material, um treinamento, é deixar meus filhos bem instruídos. Não, isso tudo parece ter valor. E tem de uma certa forma, se você faz para Deus. Mas só isso e a sua alma passar a eternidade no inferno não gera valor algum. A identidade, o significado da sua vida se encontra em Cristo. É fora do corpo, é fora de você. Vem dele para dentro de você e não sai de você para ele. Então eu estava falando isso. Agora nós, cristãos, nós podemos desfrutar de felicidade plena, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a um câncer terminal, mesmo em meio à morte. A gente estava lá na Beca, né, lá na Pensacola, e a igreja, o pastor anunciou, muito interessante no final do culto. O pastor foi uma pregação muito bíblica, eu tenho até um resumo dela, depois eu posso trazer para vocês. E ao final do culto, o pastor comunicou à igreja de forma muito alegre. Meus irmãos, eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Veja que coisa louca para o mundo. Isso é loucura para as pessoas que não têm Deus, tá? Mas olha o que ele falou. Eu queria comunicar com muita alegria que o nosso irmão, aí ele chamou Joseph, sei lá qual é o nome do irmão, foi promovido ao lar celestial. Então ele passou dessa vida e foi para a próxima. Eu peço que os irmãos orem, né, por consolo para a família, mas certamente nós todos estamos muito alegres, muito felizes, porque ele morreu como um servo do Senhor, crendo em Cristo, seguindo as prescrições do Senhor, buscando se revestir dessa imagem de Cristo. E nós todos estamos muito alegres porque ele foi promovido. Então perceba, para um cristão, mesmo em meio à dor da morte, que é o que a maioria das pessoas temem, nós podemos escolher alegria, porque a nossa alegria não está nesse mundo. A nossa alegria não é
abalada pelas circunstâncias terrenas, a nossa alegria é inabalável em Deus. Ele é a fonte de toda alegria. Então nós podemos, mesmo em meio à morte, à dor, ao sofrimento, a uma doença terminal, mesmo em meio a uma paralisia, mesmo em meio a uma microcefalia na sua família, mesmo em meio a lutas contra o pecado, a guerras no casamento, porque sim, mesmo casamentos cristãos vão passar por abalos sísmicos, né, por conta do pecado. O pecado que existe no meu coração e o pecado que existe no coração do meu cônjuge. Eu casei com uma pecadora. E eu sou o principal de todos os pecadores. O que é que vai sair disso? Mas aquele que crê em Cristo, ele procura se arrepender. Não existe nada pior do que você estar casado com uma pessoa que não se arrepende. Não existe nada pior do que isso. Uma pessoa que, cheia do seu orgulho, não se humilha, não permite-se ser humilde para dizer assim, velho, me perdoa. Não existe nada pior do que isso. Agora, se você está casado com uma pessoa que é cristã, essa pessoa não só deve pedir perdão a você, ela deve pedir perdão a Deus, se humilhar diante de Deus, reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade. E eu preciso dizer isso. Nós que conhecemos a Deus, que mergulhamos nas Escrituras e procuramos viver por ela, nós não buscamos a felicidade. Nós não vivemos buscando felicidade a qualquer custo. Nós vivemos para agradar a Deus, para glorificar a Deus, para viver uma vida de santificação, ou seja, nos tornar mais parecidos com Cristo. Ao obedecermos a Deus, nós vivemos essa vida. E ao procurarmos viver essa vida, ou seja, ao perseguirmos a Deus, no sentido de viver uma vida parecida com o que Ele quer que nós vivamos, nos esforcemos todos os dias para viver essa vida que Ele quer que nós vivamos, nós escolhemos felicidade plena. Ou seja, ao vivermos para Deus, ao perseguirmos Deus, Ele nos dá a felicidade plena. Isso é o mais instigante. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Então eu quero te fazer esse convite a viver para Deus, a não viver buscando felicidade por felicidade. Porque deixa eu te dizer, vai ter um momento que o seu casamento não vai estar tão às mil maravilhas. Vai ter um momento em que você não vai estar fazendo o seu cônjuge feliz. Vai ter um momento, você pode até achar que você está fazendo o seu cônjuge feliz. Vai ter um momento que o seu cônjuge não vai te fazer feliz. Mas se a sua felicidade estiver no seu cônjuge, você está fadado ao fracasso, você vai se divorciar. E Deus odeia o divórcio. Deus constituiu um casamento para toda a vida. Toda essa vida, até a morte. É isso, não foram esses os seus votos que você fez? Até que a morte nos separe? Você fez esse voto diante de Deus, diante de algumas testemunhas, diante de um cartório, de um juiz, de uma pessoa legalmente habilitada para aquilo. Você fez um voto, um contrato. Você fez uma aliança. Não quebre essa aliança. Agora, por que eu não vou quebrar, Gabriel? Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E Ele diz na sua palavra, olha como a minha base é firme, porque eu estou falando das Escrituras. Eu não falo, não sei. Por que eu não devo me divorciar, Gabriel? Não sei, porque... sei lá, porque não vai ser bom para os seus filhos. Não! Não tem um solo firme. As pessoas que não creem em Deus não têm um solo firme. Não tem uma base para você trazer as verdades de Deus. Agora, se você diz isso, por que eu não devo me separar, Gabriel? Eu vou dizer, porque Deus não quer que você se separe. Porque Deus não quer que você se divorcie. Agora, claro que existem exceções. Um adultério continuado, uma pessoa que não se arrepende e tome adulterar contra você na sua aliança, ele está quebrando o contrato de casamento. Então você tem licitude diante da Bíblia para se divorciar. Uma agressão, uma pessoa que te agride fisicamente, consistentemente. Então, essa pessoa, ela está quebrando o contrato dela, você tem direito de se divorciar. Uma pessoa que te abandonou, simplesmente. Fui morar em outro lugar, em outro país, te abandonou. Então, ela não está cumprindo o contrato de casamento dela. Então, você tem licitude diante da Bíblia para se divorciar. Mas são só esses 3 casos, praticamente. O resto, meu amigo, não, porque ele não está fazendo o que eu peço. É muito difícil a nossa convivência, nós somos muito diferentes. Meu amigo, Deus não chamou a gente para ser compatível, não. Compatibilidade não é a chave do casamento, porque você não vai ser compatível em tudo. Eu sou muito diferente da minha esposa, mas sabe qual é a chave do casamento? A chave do casamento é o amor que nós temos a Deus. E porque amamos a Deus, entendemos que Ele nos chama a amar o nosso cônjuge, a renegar as nossas próprias paixões e prazeres. E a dizermos assim, olha, o que é que nós podemos fazer juntos para a glória de Deus? E crescermos juntos nessa semelhança. Então, após essa aplicação do casamento e da felicidade, né? Aqueles que mais buscam a felicidade não encontram a felicidade, porque não tem Deus. E aqueles que vivem para Deus não buscam a felicidade, buscam agradar a Deus. E, em consequência, recebem plena felicidade.
Foi isso que nós falamos do texto de Hebreus 1:9, depois você pode conferir lá. Jesus, obedecendo a Deus, recebeu de Deus o óleo de alegria, ou seja, plenitude de alegria. Então Jesus fez sentar o povo e fez os milagres. Né? O milagre dele foi curar, segundo o relato de Lucas, ele curou a multidão, ensinou as palavras do reino, e ele repartiu o pão, olhando para o céu, tendo dado graças, ele repartiu 5 pães e 2 peixinhos. E alimentou uma multidão mais ou menos equivalente a 12 mil pessoas, mais ou menos. Se você pensar que tinha 5 mil homens, mais umas 5 mil mulheres, mais umas 2 mil crianças, ou algo do tipo, você vai encontrar ali uma multidão de 12 mil pessoas. Então é só uma estimativa, tá? É uma conjectura minha, particular da Bíblia. Então 12 mil pessoas sentadas em grupos de 50, imagina isso. 12 mil pessoas é um estádio de futebol, tá, gente? Muitos times do Brasil não têm essa média de público por partida. 12 mil pessoas é muita gente. E sentados ali, os discípulos começaram a distribuir. Perceba a obediência dos discípulos. Olha, vão lá e separem essas pessoas em grupos de 50. Então os discípulos 12 saíram organizando isso. Eu imagino que eles levaram 1 hora ou algo do tipo para organizar todo mundo. Todo mundo sentou em grupos de 50, não foi 51, não foi 52, foi 50. E ali quando Jesus repartiu o pão, todos comeram fartamente e ainda voltaram 12 cestos. Depois disso, a multidão ficou estatelada. Como é que essa pessoa, como é que esse ser humano, né, alimentou toda essa galera, toda essa multidão? Pelo amor de Deus, esse é... Aí eles apontaram. Olha só o versículo. Olha só o versículo 14. Esse é o profeta que haveria de vir. Ou seja, porque ele é poderoso para alimentar uma multidão, nós não vamos mais passar fome. O que é que a gente vai fazer? A gente vai consagrar ele rei. Lembra lá do que eu falei no começo? O Império Romano era o império governador da região da Judéia, da região de Jerusalém. E então eles queriam fazer com que Jesus assumisse o trono que era quase que de César, ou o trono que era na época de Pôncio Pilatos, se eu não me engano. Enfim, Pôncio Pilatos eu acho que era o governador, não sei se nessa época ele já era. Mas enfim, o fato é que você conhece Pôncio Pilatos e fica mais fácil de trazer essa ilustração para você. Então era para meio que Pôncio Pilatos sai, a gente agora vai colocar Jesus no trono. Mas esse não era o trono ainda que ele viria reinar. O reino dele, ele diz, não é desse mundo. Ele diz diante de Pilatos isso no final da sua vida. Pilatos interroga ele diz, meu reino não é desse mundo. Meu reino é lá do céu. Agora, ele domina sobre esse mundo porque ele criou esse mundo. E ele vai vir julgar a terra. E eu preciso te dizer isso. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Deus. Creia em Jesus como seu único Senhor e Salvador. E tenha vida eterna com Ele. Plenitude e alegria nessa vida. Apesar de toda dor e sofrimento que você vai sentir. Sim, porque Jesus mesmo diz, no mundo passareis por aflições. Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o nosso sofrimento aqui é passageiro se nós sofrermos. Ah não, Gabriel, eu só fico doente. Meu pai morreu de câncer. Minha mãe morreu logo depois de um acidente. Eu sou órfão hoje. Eu estou doente também de câncer. Colha alegria em Deus. O seu sofrimento é passageiro. A eternidade, vamos passar 200, 300 anos, 400 anos. A eternidade é muito mais que isso. E você vai estar desfrutando de alegria plena no seio do Pai. Na presença de Cristo. Percebe? É insondável esse valor. Esse valor é insondável. É o peso de ouro das nossas almas. Por isso que eu e você, nós precisamos exortar as pessoas. Não é dizer que nós somos melhores que elas. Nós somos mais pecadores que elas. E é porque Jesus nos salvou que nós podemos com confiança pregar o Evangelho para as outras pessoas. Porque Jesus também tem poder para salvar elas. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Porque essas pessoas que nós amamos vão viver no inferno se morrerem sem Cristo. Se morrerem sem crer em Deus. Vão viver uma eternidade de sofrimento e dor no inferno. Eu e você precisamos arder por isso, pregar o Evangelho. E aí sabe o que Jesus fez? Não era o momento. Ele não veio na primeira vinda dele para ser consagrado rei. Ele veio para morrer na cruz. Sabe o que ele fez? Quando a multidão tentou aclamar ele como rei, arrebatar ele como rei, literalmente iam pegar ele e colocar lá em Jerusalém, no trono. Sabe o que ele fez? Saiu pela tangente. Retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Despediu as multidões. Isso aqui vocês não vão fazer comigo não. Eu não vim para isso. Eu sei quem eu sou. Eu sei a minha missão. Eu sei a vontade do Pai para a minha vida. E a vontade do Pai para a minha vida é para que eu morra na cruz. Porque ao morrer na cruz eu posso salvar todos vocês. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia para que Deus tinha criado ele. No caso,
tinha mandado ele em missão para o mundo, né? Deus sabia, ficou até estranho isso, né? Deus ter criado ele, mas enfim, ele é Deus, ele é Senhor, e ele sabia que Deus tinha enviado ele para um propósito, para uma missão. Ele sabia que a vida dele era para agradar e fazer a vontade do Pai. Por isso que ele diz para os discípulos, olha, a minha comida e a minha bebida não é... A gente leu isso, né, no texto da mulher samaritana, pouco tempo atrás. Vai lá no canal do YouTube, você vai encontrar. A minha comida e a minha bebida não é pão, vinho. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha só o que ele está dizendo. As minhas necessidades são supridas ao cumprir a vontade de Deus. Não é que ele não comia, não é que ele não bebia. Ele continuava comendo e bebendo. Só que comer e beber não era a fonte de alegria dele. Vamos falar com os obesos, glutões. Ninguém fala sobre isso, né? Mas é. E de repente você está sendo obeso porque você está colhendo alegria só na comida. Só no chocolate. Ai, meu Deus, eu preciso comer chocolate, eu preciso comer pizza, eu preciso comer sushi. Aquele sushi, aquela barca gigantesca. Eu preciso comer até me entupir, é feijoada, é doce, é bolo, é torta. A alegria não está na comida. É claro que é um prazer maravilhoso. Eu amo comer. Comidas boas, um bom camarão, um bom risoto, uma boa massa. Eu gosto disso. Você também pode gostar. Só que a sua única fonte de alegria, se ela for a comida, você vai se tornar um obeso. Ou se você for um atleta e comer todas essas coisas e ainda assim, de repente você queima mais energia do que você consome, tá tudo bem. Mas mesmo assim, você tem que ter a consciência de que a sua alegria, assim como Cristo nos ensinou, não deve estar na comida ou bebida. A sua alegria, a fonte primária da sua alegria deve estar em Deus e fazer a vontade de Deus. Jesus sabia dessas três coisas. Sabia quem ele era, a identidade dele, sabia para que Deus tinha enviado ele ao mundo e ele sabia exatamente o que fazer, qual era o chamado da vida dele, qual era o propósito, qual era o significado da vida dele. Será que você sabe quem te criou, de onde você veio? Será que você sabe para que Deus te fez? Para que Deus te fez e te enviou a esse mundo? Será que você sabe qual é o seu propósito aqui nessa terra? Tudo isso nós encontramos na Bíblia, né? Em Deus. Essa busca tem que ser aqui, ó, nas Escrituras. Você tem que olhar para dentro e ver sim as suas habilidades, competências, os dons que Deus te deu. Sim, você tem que olhar. Mas você tem que olhar, sobretudo, para esse livro, a Bíblia Sagrada. E Jesus, a gente termina aqui no versículo 15. Jesus se retirou, não permitiu com que os homens aclamassem ele como rei e começou a viver uma vida e continuou a viver a vida que Deus tinha chamado ele a viver. É assim que nós devemos fazer. Muitas vezes as pessoas vão nos aclamar, vão dizer que nós somos os maiorais. Se nós fizermos grandes feitos, e as pessoas vão bater palmas, aplaudir, vão dizer assim, vamos colocar agora Gabriel como rei, como presidente do país. Se você não foi chamado para ser presidente, não permita com que o aplauso, a vaidade, a multidão simplesmente te aclame para uma coisa que você não foi chamado. Saiba para que você foi chamado e faça o que você tem que fazer. Beleza? Então Deus é poderoso sim para nos alimentar, não com esse pão simplesmente que perece. A gente vai ver um pouco mais à frente, Jesus vai dizer, olha, não trabalhem pelo pão que perece. Como assim, Gabriel? Não trabalhem apenas para colocar comida na mesa. Que bom que vocês vão ter comida na mesa, porque o trabalhador é digno do seu salário. O empreendedor é digno dos seus dividendos. Ótimo. Trabalhem sim, coloquem comida na mesa sim, façam boas viagens, comam bem, coloquem seus filhos na escola particular, faça isso, mas não trabalhe apenas para esse propósito. Porque tudo isso é passageiro, é tipo isso. Não coloca, eu estou vendo uma árvore aqui na minha frente, tem um passarinho aqui se protegendo da chuva. Não coloque a sua esperança nesse galho. Porque tanto esse galho como toda essa floresta, aqui em casa tem uma reserva de mata, bem bonita. E não coloque a sua esperança nesse galho, porque toda essa floresta, além desse galho, toda essa floresta, ela é passageira. Coloque a sua esperança, a sua confiança, a sua alegria, a sua vida em Deus, que é eterno e inabalável. Você vai ver e conferir nessas próximas 2 semanas um podcast que eu vou fazer sobre como nos tornar inabaláveis em todas as coisas. E você vai entender qual é o chamamento de Deus para nossas vidas, para sermos inabaláveis, para a glória dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelas aplicações, tanto sobre casamento, Senhor Deus, sobre a busca desenfreada do mundo, Pai, por felicidade
e não encontram, porque buscam dentro de si, porque buscam em coisas vazias, frívolas, passageiras. E nós, Senhor Deus, muito obrigado por essa aplicação também, que não buscamos a felicidade, mas buscamos agradar a Deus, colhemos, recebemos do Senhor de graça a plenitude de alegria, como diz o texto de Hebreus 1:9. Ó Deus, muito obrigado por esse Evangelho de João, muito obrigado pela divindade de Cristo, porque ele veio e ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele tinha sido enviado, ele sabia o que fazer para cumprir esse chamamento, essa missão. E ele soube dizer não para as pessoas aqui, Senhor Deus, que queriam clamá-lo rei, que queriam trazer glória para ele, Senhor Deus, uma glória que era de homens, uma glória que tem pouca importância. Nós poderíamos ter construído uma exposição aqui de 1 hora só falando sobre isso, Senhor Deus. Como nossas almas muitas vezes anseiam por aplausos, anseiam pela glória dos homens, Pai. E quando nós não recebemos isso, porque o Senhor nos ama e não quer que nós caiamos nesse engano, nós ficamos chateados, frustrados, cabisbaixos, às vezes tristes, depressivos, porque não recebemos reconhecimento, Pai. Não recebemos reconhecimento. Ó Deus, mas nos dá a compreensão de quem nós somos, que todo reconhecimento que nós precisamos já está em Ti, que nos fez a Tua imagem e semelhança, e que não venhamos a trabalhar, nos esforçar para receber aplausos, ou glória, ou louvor dos homens, Senhor Deus. Eu não estaria fazendo isso aqui com 2 pessoas ao vivo, simplesmente, se eu estivesse buscando glória de homens. Que nós possamos fazer isso aqui todos os dias, Pai, às 7 horas da manhã, caminhando com as Escrituras Sagradas, desenvolvendo a área 1, a área mais importante das nossas vidas, que é o nosso relacionamento contigo, Senhor Deus, o nosso relacionamento íntimo. Deus, dá com que cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora possa ter um relacionamento íntimo contigo, pessoal, individual, que eles possam pegar a Bíblia, ler, orar, Senhor Deus, gastar um tempo ali de 1 hora, 2 horas, o que seja do seu dia, das 24 horas que o Senhor nos dá, Senhor Deus, possamos consagrar um tempo para ler as Escrituras, para meditar nelas, para orar, para te buscar, para colocar diante de ti toda a nossa ansiedade, todos os nossos anseios e desejos, toda a nossa gratidão também, Senhor. Que nós possamos fazer isso, Pai, individualmente, todos os dias. Porque esse é o nosso alimento, esse é o nosso pão, essa é a nossa bebida, é o nosso vinho. Ó Deus, muito obrigado, porque a nossa alegria deve estar em Ti, o Senhor nos instrui nisso. O Senhor nos dá um solo firme para que possamos caminhar entendendo o que é certo e o que é errado. E o que é certo é aquilo que o Senhor considera certo, e o que é errado é aquilo que o Senhor considera errado. Porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor é o soberano sobre toda a terra. E o Senhor tem direito de estabelecer todas as coisas, e o Senhor é o Deus justo. E o Senhor se agrada da justiça. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não se agrada da iniquidade, da imoralidade, da perversão, da prostituição, do homossexualismo, Senhor Deus, da perversão e do adultério. O Senhor se agrada da justiça, das boas obras, do amor, um amor entre um homem e uma mulher, numa aliança de casamento. O Senhor se agrada do amor de um pai para com seu filho, de uma mãe para com seu filho, um amor harmonioso na família. O Senhor se agrada, Senhor Deus, de obras de justiça, de caridade, de mansidão, de amor, de domínio próprio, de alegria, de longanimidade. O Senhor se agrada de tudo isso. Que nós possamos viver uma vida como o Senhor se agrada, Senhor Deus, e possamos desfrutar de plena alegria. Em nome de Jesus nós choramos, Pai, e te pedimos tudo isso. Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã em mais uma live do Área 1, às 7 horas da manhã. Cheiro no coração. Valeu!